Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço pela sua audiência, que muito me honra. Tenho o prazer de vir aqui, gravar as mensagens e levá-las gratuitamente ao seu coração para a sua edificação na fé. Sei que há muitos pastores que assistem às mensagens que publico. A cada um de vocês, colegas de ministério, companheiros de jugo, eu lhes digo muito obrigado pela sua audiência. Estou falando sobre salmos que falam. E hoje eu quero falar sobre os versos 1 e 2 do Salmo 116, onde lemos o seguinte: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amo ao Senhor porque Ele me ouve. É verdade. Quem realmente é cristão, e para ser cristão, precisa dar 2 voltas na chave do céu. E essas 2 voltas são indispensáveis. Se der uma só, não abre. Quais são as 2 voltas para abrir a porta do céu? Primeira, arrependimento dos pecados. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, não adianta crermos em Jesus. Para crermos em Jesus da forma adequada, precisamos nos arrepender dos pecados. Então, eu devo mudar de vida, devo me converter. E segundo é crer em Jesus. Porque não adianta eu mudar de vida e não crer em Jesus. Jesus é o caminho para a vida eterna, o caminho para a salvação, o caminho para estarmos ao lado do Pai. Agora, eu amo ao Senhor porque Ele ouve as minhas orações. Para Ele ouvir as minhas orações, eu tenho que orar. E eu tenho que conhecer a Deus através da prática da oração. E prezados telespectadores, como Deus tem sido maravilhoso para comigo. Como Ele tem respondido às minhas súplicas e às minhas orações. Quando eu tenho necessidades financeiras, eu dobro os meus joelhos e oro a Deus que me ouve. E Ele que me ouve faz com que o recurso venha no momento e na hora certa. Deixa-me testemunhar a vocês sobre uma das múltiplas experiências que já tive. Eu estava sem nenhuma prebenda, sem nenhum salário, sem nenhuma entrada financeira. E tenho despesas pessoais que são da minha responsabilidade em minha casa. Então, eu orei ao Senhor porque a quantia para mim era vultosa, eram R$1.000 que eu tinha que ter de qualquer maneira, senão eu iria desestabilizar os recursos oriundos da minha esposa. E eu não tinha o que fazer, exceto orar. E o meu canal já existia. Então eu dobrei os joelhos e chorei diante de Deus, dizendo: Senhor, nesta minha idade e tudo mais, eu preciso passar por esta humilhação. Senhor, não permite que isto aconteça. Eu imploro que a tua graça venha e venha suprir a minha necessidade. Enquanto eu estava orando, eu escutei um ruído no celular. Quando fui ver, a quantia exata havia sido entregue por uma pessoa que eu sequer conhecia. E tentei falar e localizar esta pessoa, mas não veio nenhuma resposta. Depois, a pessoa, num dos vídeos, posteriormente escreveu: espero que eu tenha sido útil numa oferta que lhe fiz há tempos atrás. E como foi? Ele não sabia de nada, mas Deus sabe. Deus sabe como nos encontrar, como nos ajudar, como estender a nossa mão, como estender a mão dele para nós. Eu já tive experiências de clamar a Deus pela saúde, pela cura. Aqui mesmo em minha família, quando eu conheci o meu cunhado e a minha cunhada, eu os conheci primeiro do que conheci a minha esposa, eles pediram para que eu fosse até a casa deles orar, porque há 6 anos eles clamavam a Deus por uma criança, por um filho, mas até aquele presente momento não tinham recebido esta bênção.
Então eu orei ao Senhor, enquanto eu orava, eu escutei o choro de um bebê. E aquilo me deu convicção de que Deus iria responder favoravelmente a essa oração. Então, quando terminou, eu disse: acalmem o coração de vocês, porque em breve um choro de bebê estará aqui nesta casa. Meus amigos, nasceu o João, que hoje tem 17 anos e é um homem de Deus. Vocês acreditam nisso? Deus atendeu a oração. E há vários casos desses que eu poderia enumerar aqui, mas estou citando este para incentivar a você, querido telespectador, a orar a Deus e clamar, a implorar e suplicar, e Deus responde. Vou citar aqui uma de 2 semanas atrás. Deus me deu a graça de pastorear agora a Igreja Batista Castelo Forte, na zona leste da capital São Paulo, capital paulista, no Brasil. Digo isso porque há portugueses, africanos, alemães e americanos que assistem aos meus vídeos e eu sou muito grato por isso. E a minha esposa disse: nós precisamos de um piano na igreja. Eu disse: mas temos o teclado. Não, mas nós precisamos de um piano. Nós temos a irmã Darcy e eu que tocamos e precisamos de um piano. Mas o piano é muito caro. Então eu orei a Deus. Eu levei a Deus em oração e Deus falou no meu coração que eu deveria repartir isto com as pessoas com quem tenho contato. E lancei nas minhas redes sociais dizendo: irmãos, se alguém tiver um piano para vender ou tiver um piano encostado para doar para o trabalho de Deus, para ele voltar a servir ao Senhor, então me procurem, porque eu preciso de um piano. E eu confesso que a minha fé estava bem pequena, mas havia fé. O importante não é que seja pequena ou grande, o importante é existir. E aí, para a glória de Deus, um pastor, eu não vou dizer o nome aqui para não constranger, um pastor de uma igreja, ele então disse ao meu irmão, dizendo assim: olha, eu vi uma publicação de seu irmão, diga a ele que o piano que temos aqui em nossa igreja está parado e eu estou doando esse piano para ele, basta que ele venha buscar e mande fazer uma reforminha, afinação, que o piano está plenamente útil para o trabalho de Deus. Ah, meus queridos telespectadores, como não amar ao Senhor que tem ouvido as minhas orações? E se Deus não desse o piano, amaria do mesmo jeito. Porque o nosso amor a Deus não pode ser um amor por interesses. Porque Deus já deu o melhor dele, que foi o seu Filho. Agora, qualquer outra coisa é bônus sobre bônus. Então, vamos viver uma vida de oração e de súplicas para termos experiências para contar às outras pessoas. Aliás, se você tem uma experiência para contar, aí nos comentários, escreva a sua experiência em rápidas palavras, de uma forma sucinta, de uma forma sintética, para nós darmos glória a Deus pela resposta que você também recebeu na sua oração. Mas creia, nós amamos o Senhor, porque Ele tem ouvido as nossas orações. Não tem ouvido as suas? Comece a orar e você vai experimentar a mesma alegria que eu experimento dentro do meu coração. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai Celestial, sou grato, Senhor, porque Tu respondes às minhas orações. Sou grato, Senhor, porque Tu és socorro bem presente na hora da tribulação. Peço-te, Senhor, que a cada telespectador o Senhor dê experiências magníficas de respostas às suas orações. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu querido telespectador, obrigado por assistir a este vídeo que eu preparei com tanto amor e carinho para você. Veja as próximas sugestões, mas quero lhe dizer o seguinte: nosso canal não é monetizado, nós estamos aqui fazendo tudo de graça, você recebe tudo de graça, porque Cristo já fez tudo por nós. Mas nós temos necessidades, nós não recebemos verba de lugar algum. Portanto, se você quiser ofertar de forma missionária, o Pix está aqui através do qual essa oferta pode chegar, e eu já de antemão lhe digo muito obrigado. Veja as sugestões e aguarde a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!